Graça e paz, meus irmãos, abra sua Bíblia, pegue a sua xícara de café e seja bem-vindo a mais um devocional, Café com a Palavra. Amém? E para o dia de hoje, o Senhor trouxe ao meu coração Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João 21, capítulo 21, do versículo 1 até o 14, é um pouco extenso hoje, mas é para a glória do Senhor, amém? Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhes os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear a madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-lhes com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Assim, saltaram em terra, viram ali uma brasa e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, não obstantes serem tantos. A rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era este a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Glória a Deus. Que palavra gloriosa. Irmãos, aqui após a crucificação do nosso Senhor Jesus, os discípulos, assim como o Senhor havia profetizado, né, assim como o Senhor havia determinado, eles se dispersaram. De alguma maneira eles estavam juntos, porém se dispersaram do propósito. No tema do devocional passado, nós tratamos sobre inconstância. E o Senhor trouxe muito forte esta palavra no meu coração. Nós acabamos de ler, né, que Pedro estava junto com outros discípulos e Pedro tomou a iniciativa de ir pescar, de onde o Senhor lá atrás havia o chamado. Havia o chamado e havia dito para ele que ele não seria mais pescador de peixes e sim de homens. Então, o que nós podemos observar é que assim que o nosso Senhor Jesus foi crucificado, Pedro tornou a fazer aquilo que ele fazia antes de ter encontrado Jesus. Aqui já se haviam passado 3 anos e meio e Pedro retoma a velha vida, por assim dizer. E a Bíblia vai relatar que durante a madrugada eles não pescaram nada, aparece o nosso Senhor na praia, ressurreto, e pede para eles peixe e pergunta se havia alguma coisa de comer, e eles disseram que não pegou nada, e eles determinam, e o Senhor determina que eles joguem a rede do outro lado. Dá uma palavra que eles joguem a rede do outro lado. E então, imediatamente, João reconhece que é Jesus. Ele reconhece que é o nosso Senhor Jesus e avisa os demais. E o que nós vemos aqui que Pedro, assim como nós lemos no anterior, é inconstante. O mesmo Pedro que tomou a iniciativa de pescar, rapidamente veste a roupa, porque ele havia se despido para pescar, e se lança ao mar para encontrar Jesus o mais rápido possível.
Então, o que nós percebemos que havia sede no coração dele, nós percebemos que havia um impulso dentro dele. E o Senhor Jesus desejava tratar esse impulso não somente em Pedro, mas nos demais. Mas muito provavelmente Pedro, por ser o líder, né? Pedro por exercer uma liderança, e o Senhor já havia dito que ele seria o líder da igreja, né? Que sobre a pedra, que a palavra pedra, né, faz menção ao nosso Senhor Jesus, a igreja seria edificada, determina que Pedro seria então o líder, né? Então, a posição de liderança dele serve tanto para o bem quanto para o mal, por assim dizer. Então, ao mesmo tempo que ele exerce uma liderança para ir pescar, ele rapidamente volta e quer falar com o Senhor Jesus, quer conversar com Jesus, e o Senhor Jesus pergunta para ele se havia alguma coisa de pescar e prepara, por assim dizer, uma ceia na praia. Pão, peixe, dá de comer, e após isso nós vamos ler que um pouco mais à frente o Senhor Jesus vai indagar Pedro, vai questionar Pedro. Questionar por quê? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Talvez essa seja a nossa situação hoje. Talvez, assim como Pedro, nós voltamos a fazer aquilo que o Senhor já havia dito que nós não faríamos. Não falo de práticas pecaminosas, não falo de nada daquilo que não é lícito segundo a palavra, mas talvez nós tenhamos voltado a práticas que o Senhor já nos revelou que não seria lícitos fazermos, que não deveríamos fazer, que o Senhor nos revelou outra chamada. Então, assim como Pedro, que o nosso coração tenha o ímpeto, que o nosso coração tenha a mesma rapidez em cair, em levantar e voltar ao Senhor Jesus e querer conversar com Jesus e perguntar para o Senhor Jesus o que Ele quer que nós façamos. Pedro não fala isso aqui, o texto não traz isso, mas eu creio que Pedro queria uma direção do Senhor, que Pedro queria uma orientação do que fazer do Senhor Jesus, e o Senhor, conhecendo o coração de Pedro, dá uma ordem para Pedro. Fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Creio que seja a nossa chamada. E você pode me perguntar, falar assim: Diego, mas eu não sou pastor, eu não tenho um rebanho para cuidar. Muito pelo contrário, se você é marido, você tem o rebanho da sua casa para cuidar. Se você é esposa, você tem o rebanho do seu lar familiar para cuidar, tem o seu marido, o seu filho. E se você é jovem, você tem outras pessoas para impactar através do testemunho da sua vida. Então, você querendo ou não, quando você se diz cristão, as pessoas vão te olhar de outro jeito. As pessoas vão olhar quais são as suas atitudes diante da dificuldade, vão olhar para imitar qual é a sua atitude diante da dificuldade. Nós queremos que os discípulos estavam passando por um período difícil. O mestre havia sido crucificado, o Senhor havia dado uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém, mas eu creio que eles estavam perdidos, porque eles foram fazer aquilo que o Senhor já havia chamado eles para não fazer. E ao fazer isso, o Senhor traz uma palavra muito forte no meu coração. Ele já nos determinou o que nós temos que fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, testemunhar e testificar daquilo que Ele tem feito em nossa vida. Esse é o mandamento do Senhor para a nossa vida. Isso é a grande comissão do Senhor, é os dois grandes mandamentos, é a ordem direta do nosso Senhor para a minha e para a sua vida. Eu creio que, assim como eu disse no outro devocional, se nós pararmos 5 minutos para pensar, se nós pararmos um minuto para pensar, se nós temos sido inconstantes, se nós temos feito aquilo que o Senhor já disse que era para não fazermos, se nós não temos voltado às velhas práticas. Talvez o Senhor tenha dito para você preparar uma palavra, para você pregar uma palavra para alguém, e muitas vezes nós nos acovardamos, nós sentimos medo. Mas eu quero dizer para você, se nós amamos ao Senhor, nós devemos cumprir o propósito dele. Se nós amamos ao Senhor, se nós amamos a tua palavra, deve ser prazeroso, deve ser prazeroso para nós falarmos dele, falarmos da palavra dele, testemunharmos da vida dele aqui na terra. Os evangelhos nada mais é do que isso, um testemunho da vida do nosso Senhor aqui nessa terra. Amém? Quero orar pela sua vida.
Quero orar pela sua família, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Grandíssimo Deus, eterno Pai. Senhor meu Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai. Pai, debaixo desta palavra, Senhor Jesus, que nós acabamos de ler, Senhor. Pai, vendo homens, Senhor Jesus, que o Senhor havia chamado, ó Deus. Pai, e por algum motivo, Senhor Jesus, eles voltaram a fazer aquilo que o Senhor já havia dito para eles não fazerem. Principalmente Pedro, Senhor, que o Senhor havia chamado para ser pescador de homens, Senhor. Ele estava novamente no mar, lançando a rede, Senhor, para pegar peixes, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, ó Deus. Pai, que o Senhor possa confirmar no nosso coração, Senhor Jesus, Pai, o propósito que o Senhor tem para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos fazer, ó Deus, na Tua obra, Senhor Jesus, na nossa família, Senhor, nos nossos empregos, ó Pai, aonde nós estivermos inseridos, ó Pai, Pai, aonde o Senhor nos plantou, ó Pai, que nós possamos levar, ó Deus, a Tua palavra e frutificar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito sobre a nossa casa, ó Deus, de onde o Senhor nos tirou, ó Pai, da onde nós nos encontrávamos e o Senhor nos resgatou, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe, ó Pai, a casa, ó Deus, a família, Senhor Jesus. Pai, cada pessoa que esteja ouvindo, Senhor, esse devocional, que o Senhor possa alcançar, Senhor Jesus. Pai, derrama a Tua graça, derrama a Tua bênção, ó Deus. Pai, a Tua misericórdia sobre essa família, ó Deus, sobre esta pessoa, Pai. Senhor, meu Deus, assim eu oro e te agradeço, crendo que tudo o Senhor já fez, segundo a Tua vontade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero te agradecer por estes minutos, quero te agradecer pela sua atenção. Quero te pedir, se você ainda não é inscrito, que você se inscreva no nosso canal, que você ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos devocionais, nenhum dos nossos trabalhos através do YouTube. Que você possa curtir e compartilhar se este vídeo tem edificado a tua casa, se esse vídeo tem edificado o teu ministério, se esse vídeo tem edificado a tua fé, que você possa compartilhar com aqueles que também necessitam da palavra, aquele que você também acha que necessita ouvir esta palavra. Deus abençoe e até a próxima.